Mariana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo temáticas relacionadas ao campo das letras. Neste vídeo, o assunto é as 10 competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental de acordo com a BNCC. Se vocês têm interesse no assunto, se liguem no vídeo, curtam, comentem. E se ainda tem interesse em outros vídeos referentes à temática, se inscrevam no meu canal, porque lá poderão encontrar outras abordagens acerca da BNCC. Bom, a primeira competência específica para o ensino de língua portuguesa no ensino fundamental refere-se à forma como a língua deve ser encarada. Ao contrário da década de 60 e 70, em que a língua era vista como fruto de um pensamento individual, numa visão muito tecnicista da produção da linguagem, de acordo com a BNCC, a língua deve ser encarada como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso e identidades. Ou seja, a língua é um produto da sociedade, ela se relaciona a esses contextos e se modifica também de acordo com os fatos que ocorrem nesses meios. A segunda competência refere-se à questão da língua escrita. O aluno, para ser competente em língua portuguesa, ele deve apropriar-se dos gêneros da escrita, conseguindo elaborar textos de acordo com os campos de atuação. Esses textos devem ser produzidos com autonomia e com protagonismo individual. O aluno não será um simples copista de textos, mas sim um produtor, alguém que pensa sobre a humanidade, sobre a realidade e consegue produzir sua opinião sobre esses contextos por meio da escrita. A terceira competência se refere à questão de que a escrita ela não se deve centralizar somente em textos analógicos, mas também em textos multissemióticos. Ou seja, vivemos uma sociedade contemporânea em que a escrita tem migrado cada vez mais da plataforma para papel para a plataforma digital. E os alunos precisam também adaptar, as suas produções a esses espaços, uma vez que, desse modo, as suas ideias poderão circular por diferentes campos e mídias. Na competência 3 também, frisa-se a ideia de que a produção de textos ela também ocorre na oralidade, ou seja, há gêneros presentes somente na oralidade e o indivíduo ele precisa também conseguir construir textos por meio dessa modalidade da língua. A quarta competência refere-se à questão da compreensão do fenômeno da variação linguística, ou seja, o indivíduo ele deve compreender que a língua ela varia de acordo com contextos históricos, regionais e sociais. E um bom falante ele se torna, desse modo, alguém que consegue manejar o idioma nesses diferentes contextos, Então, aponta-se ali para a necessidade de se tornar um poliglota dentro do próprio idioma. E isso se busca na formação do aluno em língua portuguesa hoje. Motivá-lo a essa compreensão de que não existe uma única forma de falar a língua e de que essa língua, ao ser falada, ela deve se adaptar aos variados contextos. A competência 5 tem uma relação com a competência 4 no sentido de que aponta que a competência linguística ela só ocorre verdadeiramente quando um sujeito ele sabe adequar aos contextos as suas variantes. Ou seja, ele sabe discernir a língua escrita da língua oral, ele sabe discernir os espaços sociais dos espaços cotidianos, ele sabe discernir que língua usar em textos acadêmicos ou em textos de propaganda, para se adequar aos contextos de uso da fala e da escrita. A sexta competência refere-se à questão da análise de informações, de argumentos e de opiniões em interações sociais e meios de comunicação, de modo que o indivíduo saiba ouvir, refletir e posicionar-se sobre tudo que ouve ou lê, mas de modo ético e crítico, conseguindo fazer escolhas sempre voltando-se contra aquilo que fere os direitos humanos da humanidade em geral. A competência 7 refere-se à situação de que o indivíduo deve entender que o texto é um espaço de manifestação e negociação de sentidos e valores, ou seja, o texto é uma produção ideológica.
E como produção ideológica, ele deve ser julgado, compreendido, analisado a partir desse vetor. A competência 8 refere-se ao fato de que o aluno ele tem que paulatinamente se tornar alguém capaz de selecionar livros de acordo com os seus interesses, mas também necessidades, sendo elas as necessidades relacionadas ao mundo acadêmico e do trabalho, e no caso do seu interesse, que ele consiga desenvolver o interesse também pela literatura, ou seja, construir um senso estético sobre os livros que escolhe. A competência 9 requer que o aluno consiga envolver-se com a literatura, ou seja, pretende-se aqui que o aluno torne-se realmente um leitor de livros literários também. E nesse sentido, o professor deve trabalhar os diversos gêneros literários a fim de que o aluno os reconheça e escolha entre eles aqueles que melhor, preencham as suas necessidades humanas. E a competência 10 refere-se à questão das práticas de cultura digital, mídias e ferramentas, em que o aluno deve mobilizar as suas capacidades por meio desses recursos a fim de aprender, explorar e refletir sobre o mundo em torno. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu falei resumidamente sobre cada uma das competências e caso tenham interesse sobre vídeos acerca das habilidades, continuem ligados no meu canal, porque eu também falei muito sobre esse assunto. Obrigada por terem me acompanhado.